De volta com o nosso RF com você e vamos pra tela, porque tem mensagens pra gente. Aí, ó, quem quer falar com o RF com você é a Sandra. Boa tarde, Guilherme, adoro vocês. Não perco nenhum programa, vocês são demais. Simples assim. Que linda ela, adorei a mensagem. Adorei, Sandra, muito obrigado, viu? Um beijo. Olha Ana Clara de Rio Claro. Boa tarde, Larigu. Mais uma tarde gostosa ligadinha em vocês dois que estão arrasando como todos os dias. Amo vocês, seus lindos. A gente também. Ó, essa criança maravilhosa. Clara. Maravilhosa. Aí, quem mais? Ravani Clay Rocha, eu aprendi. Você é demais, eu sabia. Eu confio muito em você. Boa tarde, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Amém, Ravani Clay. A todos nós. Amém. Muito bem. Quem mais? A Solange, de Araçoiaba da Serra. Olá, Gustavo e Larissa. Mande um beijo para as minhas filhas, Larissa e Isabela. Sou muito fã de vocês. Elas assistem a reprise junto comigo. Um beijo, então, para essas riquezas. Para Larissa, não é minha xará? A gente tá na tela, tá, meu amor? Ah, tudo bem. Larissa, a minha xará, e também a Isabela. Ô, gente, dá um aviso aí. Um beijo, riqueza. Quem mais? Ó, a Maria de Piracicaba. Olá, que programa gostoso de assistir. Não conhecia. Seja bem-vinda, Maria. E não nos abandone mais, tá bom? Agora você já faz parte da nossa família e família é assim, fica unida, viu? É isso aí, viu? Vamos falar de um assunto sério agora que tem a ver com a sua saúde. Isso é importante. É um dos temas que a gente mais gosta de abordar aqui, porque isso é muito importante para você e para toda a sua família. E para isso nós trouxemos duas profissionais maravilhosas aqui. Vamos lá conversar com elas na sala. É um prazer receber vocês aqui. Meninas, capricharam hoje, hein? Não é por nada não. Tudo bem? É um prazer te receber aqui. Aqui é a Larissa. Sejam bem-vindas. É muito bom recebê-las. Deixa eu sentar aqui no meu banquinho. Vamos falar de um assunto muito sério e eu acho que pouco se fala sobre ele, é por isso que ele se torna ainda mais importante, né? Que é o câncer bucal. Deixa eu abaixar, vamos abaixar um pouquinho, pelo amor de Deus. Colocar a gente num troninho aqui, só quero ficar junto com vocês aqui embaixo. Por quê? É difícil identificar, ou quando identifica é muito difícil de tratar? Por que ele é considerado tão complicado de se tratar? Então, nós decidimos, agradeço a oportunidade de estar aqui com Obrigado, vocês hoje. É uma honra. Porque nós decidimos em falar sobre saúde bucal e o câncer de boca devido a vir de Outubro Verde, falando sobre câncer de cabeça e pescoço. Sim. Depois nós tivemos também Novembro Rosa, e aí foi agora, novembro não. Outubro Rosa, Novembro Azul. Outubro Rosa, isso. Eu concordo com você, é muita cor, pouco mês e a gente se perde. E aí veio agora Novembro Azul. E o que a gente está aqui, a nossa maior função hoje para falar sobre o câncer bucal é falar sobre prevenção. Muito importante é a prevenção. Eu e a doutora Natália, nós começamos a fazer esse e ter dentro da gente a vontade de falar sobre câncer bucal. Por quê, na verdade? Porque dentro do dia a dia das pessoas é tão comum as pessoas escovar o dente, o hábito de não olhar as diferenças que tem dentro da boca, que é um câncer de projeção rápida e que é destrutivo em 6 meses, em 7 meses. Doutora, é muito rápido. É muito rápido. Então, se diagnosticado antes, o tratamento é mais eficaz. Sim. Então, é super importante. E o que eu preciso prestar atenção, Exato, então, na minha boca? Porque a gente não escuta falar há muito tempo. Eita, vem aqui, Geraldo, o que você precisa? Aí. Doutora, pronto, aqui pra você. Tá. Aqui. A gente não ouve muito, não é, falar sobre câncer bucal. Não sei se não é, Sim. Eu sou leiga nesse assunto, mas é uma coisa que a gente não escuta muito. Talvez porque a hora que as pessoas descubram já esteja no estágio avançado e tudo mais. Mas, para que a gente fique muito bem informado, o que eu preciso prestar muita atenção na minha boca, que já é um sinal de que alguma coisa está errada? O primeiro passo, e eu falo isso para todos os pacientes, é você chegar e não deixar para ir no dentista só quando tem dor de dente, só quando tem algum problema, assim, o dente quebrou, vou no dentista. Então é importante as pessoas saberem que tem que ir no dentista não igual passa na propaganda, a cada 6 meses. Sim. Não, é importante ir no dentista fazer acompanhamento, porque o cirurgião dentista ele está apto a ver que tem alguma coisa diferente, mas as pessoas dentro da casa dela, no dia a dia, também pode ver e perceber uma alteração na boca. Porque o que é normal a gente ter? É importante saber o que é normal. Por exemplo, é normal ter a língua, a bochecha. Então, nós separamos uma imagem. Sim, os dentes. Então, nós separamos algumas imagens que
tem o que é normal. Então, a pessoa mesmo consegue apalpar. O diagnóstico diferencial é dado, sim, pelos cirurgiões dentistas, que são todos têm a capacidade de dar um diagnóstico diferencial. E isso é importante, porque quando você vai lá no seu cirurgião dentista da sua cidade, é importante ele fazer o quê? Apalpar, além de olhar lá dentro da boca e ver alguma diferença, é importante olhar por fora também. Então, cabeça e pescoço é também a nossa função de avaliar. A doutora Natália está junto com a gente hoje, ela trabalha na Unicamp. Então, ela super passa com os pacientes todos os dias e ela pode falar melhor sobre isso. É muito curioso, porque pouco se fala sobre isso, né? A gente sempre vai... aliás, é uma função tão conhecida, a gente gosta tanto, né? As pessoas morrem de medo, mas é tão importante que gera essa confusão mesmo, né, doutora? As pessoas acreditam que a única coisa que o dentista vê é o dente. E, na verdade, é um conjunto de outros elementos que compõem essa região. É por aí. Por que você acha que é importante? Então, quando a pessoa for ao dentista, também observar a atuação desse profissional se ele está cuidando do resto. Então, é muito importante porque a gente tem que ter a conscientização que tudo começa pela boca, tudo está interligado. Às vezes as pessoas acham que um câncer de rim ou um câncer de próstata é mais importante. A gente tem que seguir o raciocínio que o câncer de boca é tão importante quanto. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem alguma afta, alguma coisa que não passa. Depois de 20 dias, se isso continuar, é importante procurar o dentista, porque ele vai conseguir fazer o diagnóstico e aconselhar para fazer o tratamento. E o que eu vejo lá no hospital também, o que é muito interessante, é que o próprio paciente ele pode fazer e ajudar na prevenção, fazendo o autoexame. A gente separou uma imagem para poder mostrar como que pode ser feito. Por gentileza, essa imagem do autoexame, então... Pra gente ter noção. Então, aí é mais ou menos uma sequência que as pessoas têm que estar atenta. Como, por exemplo, na gengiva, aqui na parte de cima dos dentes, em cima no céu da boca, dentro da bochecha, do lado da língua, na língua. Porque também, às vezes, o paciente, as pessoas tendem a só olhar o dente. Quando ele está fazendo a escovação, é importante depois eles olharem essas regiões, porque às vezes pode ter alguma manchinha branca, alguma lesãozinha, alguma coisa que está diferente. Então é importante estar atento a isso. E para saber se está diferente, você precisa conhecer. Então, em qualquer momento, é bom ficar observando, né? Bom. Até mesmo quando você vai escovar o dente do seu filho, das crianças. Boa. Tem muitos Só pacientes... aproxima, doutora, por gentileza. Aí. Tem muitos pacientes que às vezes chegam no consultório e falam: doutora Renata, meu filho tá com essa manchinha aqui e não passa. Nem tudo é câncer. Não precisa ter medo de ir lá no cirurgião dentista, ir até o hospital, perguntar para o médico: doutor, tem um negocinho diferente. É normal essa manchinha que não passa? Porque às vezes uma manchinha já está lá contaminado. É comum o câncer bucal em crianças? O câncer bucal em crianças, hoje em dia eu falo assim, o que é comum? Você pode vir através de um câncer das maneiras extrínsecas, que é alimentação, que é a má higiene, que é bebida, o álcool, cigarro. Então, da forma extrínseca e da forma intrínseca, que a pessoa já vem com a célula modificada e que já é hereditário. Então, o que eu falo? Não é comum hoje em dia ter câncer em criança, né? Na boca, não, mas pode acontecer. Então, pelo fato de poder acontecer, é importante os pais observarem como tendo uma boa higiene, passando o fio dental todos os dias. Então, a razão pela qual a gente está aqui, e eu enfatizo isso para as pessoas a todo momento, tudo começa pela boca. Nosso projeto social que a gente tem, Ensinando a Sorrir, é exatamente para isso. Para resgatar, tirar o que é comum e o hábito diário de fazer a mesma coisa, resgatar aquilo lá, que nem todo dentista faz na primeira consulta, porque o paciente vai lá com dor de dente, vai olhar o dente do paciente. Não, importante ensinar o princípio, escovação e fio dental. É a primeira coisa. Aí o paciente de 50 anos fala assim: doutora Renata, eu sei escovar o dente, você vai perder uma consulta me ensinando a escovar o dente? Eu falo: não, nós vamos relembrar como faz. Porque o hábito de fazer todos os dias, você vai conseguir perceber a diferença. Da afta que não passa já faz uma semana. Do machucadinho diferente. Pô, a doutora Renata falou lá na entrevista que, tá vermelhinho e não
passa, tá branquinho. O que é esse negócio branquinho na minha língua e não passa? Então é importante os detalhes, os pacientes observarem os detalhes que tem dentro da boca, porque é isso que vai conseguir fornecer para o cirurgião dentista ou para um médico a hipótese, porque ninguém sabe tudo. Não, nós também não sabemos tudo. Mas o que nós sabemos é diagnosticar, encaminhar para quem realmente trabalha com isso. Então a importância de ter um diagnóstico diferencial no cirurgião dentista é importante. O que foi curioso no começo que vocês estavam comentando, o quanto é um tipo de câncer, né, que ele é ágil e agressivo. Ele realmente pode gerar uma situação muito crítica aí em 6 meses. É justamente por isso que a gente está falando da importância da prevenção. Agora, de maneira muito específica, eu conheço a minha boca, faço o que eu preciso fazer todos os dias. O que pode ser considerado algo que merece uma investigação? Qual que é o momento ideal? Claro, se eu tenho uma rotina onde eu vou no dentista com frequência, meu dentista vai fazer isso. Mas eu não tenho. Eu vou uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, enfim. Vou quando eu sinto dor. Não é? Ou quando já tem algum problema. O que eu posso perceber que, de fato, isso sim merece atenção? Então, geralmente são lesões brancas que ficam dentro da bochecha, que tem alguns diagnósticos de diferencial com um câncer. Por isso que é importante prestar atenção. E também, às vezes, quando tem alguma lesão que não passa por mais de 20 dias. Nós separamos também algumas imagens de algumas lesões brancas para poder mostrar para vocês. A gente tem aí, vamos ver. Como, por exemplo, aí é uma lesão branca de líquen plano. O que acontece? Essa é uma reação inflamatória do corpo. Tem alguma coisa estranha e o corpo começa a manifestar desse jeito, mas ela é bilateral. Por que a gente selecionou essa imagem? Porque ela tem o diagnóstico diferencial com a leucoplasia, que é a outra lesão que nós selecionamos para mostrar. Ela é um pouquinho diferente, mas o paciente vai olhar, é uma manchinha branca. O que acontece? Essa leucoplasia, ela é um diagnóstico diferencial para o câncer, porque ela é uma lesão pré-maligna. Então, o paciente que tem essa lesão tem que acompanhar de 3 em 3 meses, porque pode vir a desenvolver o câncer. Nesse caso, doutor, o paciente está sentindo muita dor já ou isso pode passar desapercebido? É silencioso. É silencioso. O que acontece? Nesses tipos de doença pode estar junto a candidíase, outras doenças que incomodam, que coçam, não ela por si só. Por isso que às vezes o paciente não percebe. Fica ali camuflada. Fica ali camuflada. E aí, quando tem essa leucoplasia, geralmente tem que tratar a candidíase com antifúngico para depois ela sumir, continua a mancha, aí vai fazer biópsia e aí vai ter o diagnóstico correto. Sim. E qual seria um tratamento depois para um diagnóstico de câncer mesmo bucal? O câncer bucal, o que depende são os estágios. Num estágio inicial, geralmente é a cirurgia, tira um pedacinho e acompanha. Mas o que acontece é que, infelizmente, os casos são diagnosticados muito mais tarde. Então, o tratamento seria a radioterapia e a quimioterapia e o acompanhamento do paciente, porque cada um tem um diagnóstico e o tratamento correto. Okay. E aí eu entro de novo, a todo momento, resgatando aquela hipótese. Nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial preventivo. Por quê? Quando nós falamos de câncer de cabeça e pescoço, tudo muda dentro da cavidade bucal. E aí, um câncer que está no estágio inicial, que a pessoa tem que ir lá fazer, pensa comigo, vou lá fazer o tratamento o meu dentista tirou lá um pedacinho, levou para biópsia e deu câncer. Aí, na radioterapia, a hora que está fazendo, muda o pH da salivação do paciente. E antes, o paciente que não tinha probabilidade maior de ter cárie, começa a ter muita cárie. E aí, durante a radioterapia, por isso que é importante estar cuidando dos dentes, estar lá não tendo cárie, evitando ter doença periodontal, que é a gengiva sangrando, e todos os problemas que tem dentro da boca, se o paciente não escove, não passa fio dental, porque diagnosticado um câncer, depois a tendência é piorar com o tratamento. E aí a pessoa vai sentir muito mais dor, porque vai arrancar
vai estar com dor de dente. E aí, muitas vezes, vem pra gente lá no consultório, quando chega o paciente que está sob tratamento de câncer, chega a ser triste, porque às vezes ele não tinha nem cárie antes. E aí começa a ter dor de dente. E eu não posso tirar, porque pode dar uma necrose no osso. Então, você tem que estar ciente dos riscos que você vai correr depois de um tratamento agressivo, desconfortável e que pode ser evitado antes. Então, é muito importante o diagnóstico diferencial antes. Tudo que é pelo comecinho, a gente sabe que vai ter resultado mais rápido para uma saúde melhor. Excelente. Foi ótimo o nosso Obrigado, bate-papo. meninas, de Muito verdade. bom poder compartilhar, não é? De conhecimento com vocês. Vai aparecer aí na tela o contato da doutora Natália e também da doutora Renata. Elas que trabalham, não é, na mesma clínica. Se você ficou com alguma dúvida, quer conversar com elas um pouco mais sobre esse assunto, pode entrar aí nas redes sociais e mandar a sua pergunta, combinado? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. RF com você, volta já!